Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja em vosso coração, que Deus possa abençoar a sua vida, você que está ligadinho aí no nosso canal, você que entrou nesse vídeo. Hoje preparei 3 aplicações sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Tenho certeza que esta aplicação há de edificar a sua vida. Se esse tipo de conteúdo é do seu interesse, verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte esse vídeo e compartilha para mais número de pessoas, para que também essas pessoas possam ser edificadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Vamos lá então? Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, vamos ler então aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor e médico Lucas, no capítulo 24, apenas o verso de número 13 e 14, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que havia sucedido. Bom, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui na história dos 2 discípulos no caminho de Emaús, lembrando que esses 2 discípulos não é aqueles que fazem parte dos 12 discípulos que Jesus chamou, porém Jesus tinha muito mais de 12 discípulos que nem todos é citado e mencionado o seu nome ou o que eles faziam, né, ou a sua biografia, por assim dizer. Mas Jesus tinha muito mais discípulos e esses 2 discípulos faziam parte desse discípulo também que seguiu a Jesus Cristo como muitos outros. E aqui essa história acontece no domingo, aonde Cristo já havia ressuscitado. Jesus morre numa sexta-feira e havia prometido pelas profecias bíblicas que Jesus ressuscitaria no domingo. E agora ainda Jesus não tinha aparecido para esses 2 discípulos, mas para outros já havia aparecido. Então esses 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão tristes, eles estão indo embora de cabisbaixa, né, decepcionados, porque afinal de contas a promessa havia sido feita, mas os seus olhos não viram ainda essa promessa sendo cumprida, melhor dizendo. Então ele sai de Jerusalém, que era para ficar em Jerusalém, ele sai de Jerusalém e volta, ou seja, vão para Emaús, que dava aproximadamente de distância de, no mínimo, aí 11 quilômetros de distância de Jerusalém a Emaús. Qual é a primeira aplicação que eu aprendo aqui, eu quero aplicar sobre a minha e a sua vida? A primeira aplicação é a seguinte: Emaús aponta para o caminho da desistência, para esta aplicação. Ou seja, eles estão saindo de Jerusalém porque de fato não vê cumprir a promessa que Cristo ressuscitaria, ou já estava ressuscitado nesse domingo. Então eles, cabisbaixo, tristes, decepcionados, eles saem de Jerusalém e vão para o caminho de Emaús, falando sobre o assunto da sexta-feira, né? Nós vemos aqui que eles vão falar tudo sobre a respeito do que havia acontecido com o Senhor Jesus, a sua morte, seu sofrimento e a sua crucificação. Porém, enquanto eles estão discutindo, sem esperança, de repente Jesus aparece no meio do caminho onde eles estavam conversando e de fato eles não conheceram o que era Jesus, achando que era mais um viajante. Então começa todo aquele diálogo que você conhece entre Jesus e esses 2 discípulos. Então eu aprendo que o caminho de Emaús aponta para o caminho da desistência. O Senhor está dizendo para mim e para você que está assistindo esse vídeo, talvez você não viu com seus próprios olhos ainda a promessa que foi feita ser cumprida, ou está se cumprindo. Por isso, muitas das vezes, você sai de Jerusalém e vai para Emaús. São pessoas se desviando do caminho, são pessoas deixando Jerusalém, deixando o centro da vontade do Senhor que aponta para Jerusalém e indo para outros caminhos que apontam para Emaús, o caminho da desistência. Quero te dizer nesta palavra: não desista, não vai para o caminho de Emaús, permaneça em Jerusalém. Lembra que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de todo o poder? Depois serei minha testemunha, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então não desista, não vai para Emaús, permaneça em Jerusalém. Se de fato você está agora, neste momento, no caminho de Emaús, Deus te convida, volta para o caminho de Jerusalém, porque a promessa, ela está a caminho e vai se cumprir. Claro, abrindo parênteses, existem promessas que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que acreditar e eu tenho que agir. Por exemplo, alguém que quer ser médico, mas não quer estudar.
alguém que quer que Deus promove no seu trabalho um cargo maior, mas ele não se esforça para aquilo. Então, 99,9% das promessas temos que também fazer a nossa parte. Temos que ter a nossa participação. Bom, pegou esta visão? Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Volta para Jerusalém. Sendo assim, vamos partir para a segunda aplicação. E a segunda aplicação dessa linda história é a seguinte: permaneça em Jerusalém e não vai para Emaús. Semelhante à primeira aplicação. Só que aqui vai muito mais além. Existem pessoas que estão saindo de Jerusalém, que é o centro da vontade de Deus, e indo para Emaús. Ou seja, por que é que estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús? Porque de fato Jesus ainda não voltou. Jesus até agora não chegou. Ou seja, tem pessoas desistindo porque ainda a volta de Cristo não aconteceu. São tantas promessas, são tantas profecias, né? A maior dela, a palavra de Deus que nos garante que Cristo há de voltar. E por passar-se bilhões e bilhões de anos e séculos, tem pessoas desistindo porque de fato não mais acreditam que Jesus está voltando e que Jesus há de voltar. Por isso, se desviam do caminho do Senhor, saem de Jerusalém e vão para caminhos como exemplo de Emaús. Então Deus está dizendo, volte para Jerusalém. Cristo está voltando. Jesus virá como um ladrão. Quando a gente menos perceber, ele vai vir arrebatar a sua igreja. Esta é a nossa crença como cristão. Que devemos tomar muito cuidado. É aí que mora o perigo. Quando você menos imaginar, Cristo voltará. Volta para os caminhos do Senhor. Assim diz a palavra de Deus para você nesta aplicação. Bom, sendo assim, vamos partir para a terceira e última aplicação sobre esta linda história. E a terceira aplicação que eu preparei é a seguinte: se desprenda do passado e vive o presente. Exatamente isso que você ouviu. Esses discípulos estão com a mente ainda na sexta-feira. E afinal de contas, já era um domingo. Ou seja, a sexta-feira aponta para o dia de decepções, o dia de aflição, o dia do sofrimento. Foi exatamente o dia em que Cristo foi crucificado. Ou seja, foi exatamente no dia em que Cristo, entre aspas, perde a sua vida. Por que eu falei entre aspas, perde a sua vida? Porque de fato, a morte não teve poder sobre Cristo Jesus. Mas foi Jesus que voluntariamente se entregou à morte para que hoje tivéssemos vida eterna. Eita glória, que palavra maravilhosa. Bom, deixe de viver a sexta-feira, deixe de viver o passado e vive o presente, porque de fato, Cristo havia ressuscitado ali em domingo. No domingo, aparece no caminho de Emaús com aqueles discípulos, já era domingo, enquanto eles estavam com a mente vivendo no passado da sexta-feira. A sexta-feira nos deixa para baixo, a sexta-feira nos deixa triste, nos deixa totalmente desamparado. Para de viver sexta-feira. Paulo vai dizer assim, eu amo esta palavra que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. O nosso alvo é a salvação, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então eu termino essa aplicação dizendo, viva o presente, viva agora. Ou seja, viva o domingo da ressurreição. Ressurreição fala de vida. Viva a vida e deixe a morte que já passou lá na sexta-feira, que são algumas decepções na sua vida. Tá bom? Essas são as 3 aplicações. Que Deus possa falar melhor no teu coração pelo Espírito Santo. Guarda esta mensagem na tábua do teu coração. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser impactadas por essa palavra de Deus aos vossos corações. Bom, assim eu termino esta aplicação. Até o próximo vídeo, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus abençoe. Até a próxima.